colocou no coração da tua serva. Deus Santo, Deus amado, nos alerta da forma que te apraz. Senhor Jesus, fala conosco e fica conosco. Nesse momento te peço, repreende o ladrão da palavra, amarra o outro valente e acampa-nos nesse lugar. E fala conosco, Senhor. E as palmas. Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu me sinto honrada em poder estar ministrando mais uma vez nesse altar maravilhoso, onde a presença de Deus se faz presente sempre. E cada dia que se passa, mais difícil está pregar na década. Graças a Deus o Senhor vem acrescentando sempre pregadores aqui da palavra, então não há quem não trema quando chega aqui nesse altar. Porque nós estamos, graças a Deus, nós estamos diante de grandes homens e mulheres de Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2. E eu já quero externar minha gratidão a Deus por me conceder mais uma vez essa oportunidade e agradecer aos meus pastores, pastora Deise, pastor Getúlio, que nos confiou o altar para estar ministrando aqui nessa noite. Como é bom, irmãos, ter líderes que apoiam o nosso ministério, apoiam a nossa chamada. Agradeço a Deus também pela vida do meu esposo. Na última ministração ele jogou a responsabilidade para mim, né? Quem entrega é ela. Aí como é que fica, né, pastor Getúlio? Falei, gente, não é possível que ele vai criar essa expectativa toda pro povo, não. Mas eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo, que é um intercedor, um sacerdote do nosso lar, que tem sempre me apoiado. Deus continue te abençoando, meu amor. Quem encontrou, diga amém. Neemias capítulo 2. Amém? Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 7. A partir do capítulo, versículo 7, 600 assim. Além disso, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governadores além do rio, para que eles me permitem passar até que eu entre em Judá. E uma carta para Asaf, o guarda da floresta, para que me dê madeira para fazer vigas para os portões do palácio que pertenciam à casa, e para a muralha da cidade, e para a casa na qual entrarei. E o rei me concedeu segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Então cheguei até os governadores além do rio e dei-lhe as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitões do exército e cavaleiros. Versículo 10. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, ouviu isto, afligiu-os muitíssimo, que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Repita comigo: porque ali havia chegado um homem, havia chegado um homem para buscar o bem, o bem-estar dos filhos de Israel, para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Eu pergunto nessa noite: aonde estão os homens e as mulheres que trarão o bem-estar da nossa nação? E desde já podem tomar o vosso assento, não deixando de glorificar e exaltar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Irmãos, eu quero ser o mais breve possível, porque sabemos que hoje é culto de Santa Ceia, mas eu quero fazer o bem uso do tempo que me foi concedido e quero pregar de uma forma bem objetiva ao coração da igreja. Eu confesso para os irmãos que hoje eu saí um pouco preocupado de casa. E eu falo pro meu esposo e ele sempre fica rindo porque ele acha que é brincadeira. E a pastora também é a mesma coisa. Eu falei: pastora, hoje eu cheguei aqui sem nada. Aí eu falei pro meu esposo: amor, eu já li, eu já estudei, não desceu nada. É importante que você fez sua parte, Deus vai falar, Deus vai fazer. Mas a gente fica preocupado, irmãos, porque sabemos que pregar a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande. E nós queremos trazer, expor a palavra de Deus com graça e unção. Porque não é só conhecimento, tem que ter graça de Deus. O Espírito Santo tem que revelar para que a igreja sinta o poder de Deus sendo manifesto através da palavra. Não adianta eu chegar aqui e expor conhecimento e mais conhecimento, porque o que faz a diferença
a unção de Deus, porque a igreja é capaz de sentir a unção do Senhor através da palavra, quando existe graça, quando existe poder de Deus. Eu sempre falo para o Senhor: Senhor, eu não quero só conhecimento, eu não quero só sabedoria, eu quero a tua graça, a revelação do teu Santo Espírito, porque eu não conheço o coração da igreja, eu não sei o que o povo precisa ouvir, mas é o Senhor que conhece a nossa necessidade. E o Senhor, desde que o pastor e a pastora falou comigo que eu estarei ministrando a palavra hoje, o Senhor me levou até Neemias. E ontem, na inauguração lá da igreja do Pedregal, quando o Senhor, pastor Jorge, pegou a oportunidade, ele falou que o Senhor havia dado a ele uma revelação falando acerca de restauração. Não foi isso, pastor? Que Deus iria usá-lo para restaurar vidas. E quando o pastor Jorge estava ali na oportunidade, o Senhor me lembrou a palavra que ele havia colocado no meu coração acerca de Neemias. E o Senhor fez a junção daquilo que ele havia trago ao meu coração com aquilo que o pastor Jorge estava falando. O Senhor me disse o seguinte: eu estou preparando uma restauração para este novo tempo. Mas até então, ali na inauguração, na igreja, a festa acontecendo, e eu falando com o Senhor: Senhor, como eu vou ministrar a tua igreja? Senhor, o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra, através da história de Neemias, através da restauração do templo? E eu cheguei aqui nessa noite, eu estava ali tentando terminar as anotações. Não tenho sermão hoje para ministrar, não tenho esboço, mas eu estava ali preparando algumas anotações, e o Senhor falou ao meu coração assim: a reforma do avivamento. E aí os irmãos começaram a ministrar, a equipe de louvor começou a ministrar, e o Senhor, ele fazia o meu coração sentir e estremecer com essa palavra: a reforma do avivamento. E nós sabemos que o Senhor, ele tem falado por esses dias de uma forma constante acerca de um avivamento que há de vir sobre nós. Mas quando nós olhamos para a história de Neemias, e em especial esses versículos que nós acabamos de ler, em específico estes versículos, nós olhamos e talvez com os nossos olhos carnais nós não conseguimos ver manifestação alguma de avivamento. Ou quem sabe nós olhamos para essa palavra e nós não conseguimos agregar essa palavra a um avivamento. Mas quando nós estudamos acerca de Neemias, nós vemos Neemias sendo cativo, aleluia, lá em Susã, capital da Pérsia. Nós vemos Neemias sendo copeiro, e não é qualquer copeiro, é copeiro de confiança de Artaxerxes. E Neemias, assim como Daniel, ele teve a oportunidade de conseguir adquirir confiança do rei, mesmo estando cativo. Benevolência do rei. Neemias, ele consegue um cargo de muita responsabilidade e de muita confiança. Ele era copeiro, conselheiro direto do rei. Ele era o copeiro que tinha que garantir que o rei não fosse envenenado. Ele tinha que trazer uma segurança para o rei. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande nas suas mãos. Esse cargo não era entregue para qualquer um, mas viram em Neemias algo que não viram nos outros cativos. E ele servia ali o rei constantemente. Mas a história vai dizer que certa vez veio alguns peregrinos de Jerusalém, alguns irmãos de Neemias, alguns patriotas de Jerusalém, assim como também era Neemias. E Neemias pergunta: como está a cidade? Como está o nosso povo? E aqueles homens olham para Neemias e falam assim: Neemias, é o seguinte, os que restaram do cativeiro, os que voltaram da Babilônia, eles estão em uma terrível miséria, eles estão vivendo uma terrível calamidade. E Neemias, os muros continuam em ruínas, os muros da cidade continuam no chão,
portões continuam queimados. Aqueles homens estavam dizendo: Neemias, a cidade, o templo está numa terrível vulnerabilidade. E quando Neemias ele ouve este relato, ele não se conforma. Neemias ele não estava em Jerusalém. Ele estava sendo cativo. Ele estava, aleluia, sendo sujeito aos persas. E veio pessoas que estavam aonde? Em Jerusalém. Pessoas que estavam em Judá. Isso nos dá a ideia. E a história nos afirma que lá haviam pessoas, sim ou não? Haviam pessoas que já estavam morando ali. Pessoas que tinham voltado do cativeiro e estavam lá em Jerusalém. Segundo a história, o templo já tinha sido construído. O templo já estava erguido. As pessoas estavam vivendo em suas casas. A cidade não estava desocupada. A cidade tinha pessoas. Os habitantes de Jerusalém estavam lá. Mas o Senhor, Ele usa um que não estava em Jerusalém, que não estava em Judá. Irmã, eu não estou entendendo. Alguém que pertencia a Jerusalém, mas estava sendo cativo, é usado por Deus para realizar uma reforma muito grande. Talvez você não entendeu ainda o que Deus está querendo dizer ao teu coração através dessa breve introdução. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, nem sempre quem está dentro se importa com o que está acontecendo. E é por isso que Deus está levantando quem está fora para revolucionar a igreja do século XXI. Neemias, ele começa a buscar constantemente. E nessa busca de Neemias, eu vejo que ele orava uma vez ou outra. Ele era um homem de oração. Eu vejo em Neemias o que eu vejo também em Daniel. Exemplo de persistência, exemplo de fidelidade. Neemias, ele ouve os relatos de Jerusalém. Ele ouve acerca da ruína dos muros e ele não se conforma. Logo, ele abre jejum. Ele chora, mas ele ora, ele jejuma, ele se consagra. E ele faz uma oração que eu vi Neemias se incluir. Como assim? Quando ele fala para Deus que o povo de Jerusalém, a sua nação, o povo do Senhor, havia se rebelado contra o Senhor, ele não se exclui daquele contexto. Ele ora dizendo: Senhor, nós pecamos, nós nos tornamos corruptos, nós nos afastamos do Senhor. Ele faz uma oração muito linda, que se depois você quiser ler com calma, está no capítulo 1 de Neemias. E ele faz esta oração, e lendo esta oração de Neemias com paciência, com cautela, atentando-se aos detalhes, eu vejo um homem oferecendo a Deus uma adoração em forma de oração, ainda que esta oração estivesse sangrando dentro de si, porque eu vejo um homem clamando por socorro, mas sem tirar a supremacia de Deus. Eu vejo um homem clamando por socorro, expondo a situação do seu povo, mas sem culpar a Deus. Eu vejo um homem mostrando que a sua nação estava em calamidade, que a sua nação estava numa situação deplorável, mas eu vejo Neemias dizendo: não é culpa do Senhor, é culpa minha. Não é culpa do Senhor, foi o teu povo que deixou de te buscar, que deixou de te adorar. E Neemias ainda diz assim: Senhor, mas tu és Deus de misericórdia, tu és poderoso, então lembra da promessa que fizeste ao teu povo, porque eu sei que a tua promessa não pode ser invalidada, a tua promessa não pode ser destruída. Eu sei que é um propósito, porque já foi lançada uma profecia que seria levada à ruína, mas Jerusalém seria restituída. Neemias faz essa oração, e no final do capítulo 1 ele acrescenta: Senhor, toca
Toque no coração do rei. Toque no coração do rei. Para que eu venha falar a ele e receba apoio. Irmão, sabe o que eu vejo em Neemias? Um homem que não tinha recurso, mas tinha ousadia. Ei, Neemias era escravo, era cativo. Condições ele não tinha condições alguma de reconstruir os muros que há 70 anos estavam em ruína. O templo foi construído, mas os muros demoraram até Neemias chegar 70 anos. 70 anos eles estavam em ruínas. Há muito custo construir o templo, porque Deus levanta o profeta Ageu para dizer assim: lá em 515 antes de Cristo, o Senhor levanta Ageu para dizer para o povo: até quando vocês irão permanecer em suas casas estucadas, organizadas, e o templo do Senhor vai estar em ruínas? O Senhor levanta um profeta para acordar o povo, para reconstruir o templo. E aquela palavra que todos nós conhecemos, que o Senhor disse: a glória da última casa seria maior que a da primeira. Mas foi necessário Deus levantar alguém, um profeta, alguém para encorajar o povo que tinha chegado, se instalado na cidade, mas tinham esquecido de levantar o templo do Senhor, o centro de adoração ao Deus vivo. Eu já quero abrir um parênteses aqui e lançar uma palavra para você. Seja alguém que encoraja, seja alguém que fortaleça, seja a boca de Deus nessa terra para dizer: é tempo de começarmos a reconstruir o que foi destruído, é tempo de começarmos a reformar o que está velho, o que está caído, destruído e legado. É tempo de restaurar os escombros. E agora, em seguida, Deus levanta Neemias. Sabe por quê? O templo estava construído, mas a fortaleza estava destruída. Pega isso aqui. O templo estava construído, mas os muros, as muralhas, as fortalezas estavam destruídas. O povo estava vulneráveis. E quando eu olhava para esse trecho da história, o Senhor falava ao meu coração: é necessário construir os muros, porque templo vulnerável está sujeito a cair de novo. É necessário os muros, porque o templo sem muro, o inimigo qualquer hora pode entrar e destruir. Não é só estar aqui, é a intensidade com que eu sirvo. Não é só estar aqui, é a intensidade que eu ofereço a Deus em busca e em adoração. Sabe o que o Senhor está dizendo? Construa a fortaleza hoje, porque templo vulnerável corre o risco de cair de novo. Deus está dizendo: ei, não se contente apenas com o templo de pé, construa os muros, construa as fortalezas, porque o inimigo continua rodeando, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa destruir. E Deus tem algo para fazer nos nossos dias, mas é necessário levantarmos as nossas fortalezas. E Neemias então fala para o Senhor: Senhor, que eu ache graça, que o rei ache graça diante de mim, que ele me ajude. Ele não tinha recurso, ele não tinha pessoas para ajudar ele na reconstrução, ele não tinha liberação, não tinha cartas. Às vezes nós esperamos recurso para fazer, e Deus espera ação para mandar recurso. Pegou. Nós estamos esperando recurso para fazer, e Deus está esperando ação para mandar recurso. Quando eu olho para essa palavra, eu volto um pouquinho antes e vou lá em Moisés, quando ele está conduzindo o povo à terra prometida e o povo se depara com o mar vermelho. Mas o Senhor diz que o povo de Israel levanta os olhos e avista Faraó, avista o exército de Faraó.
e dizem: agora acabou para nós, vamos nos resgatar novamente, vamos nos capturar novamente e levar para o Egito. Aí aquele povo, eles clamam ao Senhor. A palavra de Deus diz que eles clamam ao Senhor, mas em seguida eles reclamam com Moisés. Está entendendo? Eles clamam ao Senhor, mas em seguida eles falam para Moisés: por que não nos deixaste no Egito? Quando Moisés recebe a reclamação do povo, Moisés, ele lança uma palavra: ei, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam temer, porque hoje o Senhor pelejará por vós e vós calareis, e os egípcios que hoje vocês estão vendo não mais os verão. Quando Moisés lança esta palavra, o Senhor diz a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Quando Moisés, aleluia, quando Deus diz isso para Moisés, Deus está dizendo: Moisés, eu já ouvi a palavra que você lançou. Deus está dizendo assim: ei Moisés, eu realmente vou pelejar por este povo, e os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês não verão mais, mas marchem. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, é o seguinte: o clamor agregado com murmuração, ele paralisa. O clamor agregado com ação, ele abre passagem para alguém passar. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu clamo e começo a agir, ele abre um mapa que o seu povo passe. Deus está dizendo: andar em direção ao mar com o mar aberto é muito fácil, mas marchar mesmo com o mar fechado é procurar recurso naquele que tem recurso para dar. Tem um ditado popular que diz: em dias de sol, toda praia é cheia. Não é? É muito fácil eu caminhar em direção ao mar que já está aberto. É forte, Deus, olha aí. Mas eu marchar em direção ao mar que ainda está fechado é fé. Aleluia. E o Senhor libera essa palavra sobre a mim e sobre a sua vida hoje. Não adianta clamor sem ação. Olha aí, ó. Aleluia, todo clamor com ação gera reação divina. E é por isso que o Senhor está dizendo nessa noite: ei, você que tem clamado e tem agido mesmo sem recurso, Deus vai mandar recurso para que você não se envergonhe. Deus está dizendo nessa noite: você que tem lançado uma palavra, mesmo em um terreno, o terreno que não tem probabilidade de descer nada, o terreno que não é fértil, Deus está vendo você lançar uma palavra sobre uma situação que não tem probabilidade, mas Ele está dizendo: é a tua ação que vai gerar a minha reação, é a tua ação que vai gerar a minha reação. Tem gente achando que a oração não está sendo ouvida. Tem gente achando que o clamor não está sendo atendido. E Deus está dizendo: enquanto estiver clamando e não sair do lugar, não tem como. Não adianta um clamor seguido por sentimento de dia e de retrocesso. Não adianta clamor seguido com sentimento de retrocesso. Tem gente clamando ao Senhor e dizendo: mas lá no Egito eu não passava por isso, mas quando eu estava lá era diferente, a porta era maior, aleluia. Mas Deus está dizendo nessa noite: quando alguém clamar, lançar uma palavra e dizer: ei, para o Egito eu não volto, e Deus vai pelejar ao meu favor hoje, e os inimigos que eu vejo hoje eu não vou ver mais, porque eu sei que tem providência de Deus, e quando eu começar a andar, vai ter vento de Deus para te surpreender. Neemias, da mesma forma, não ficou no clamor. 4 meses depois, a palavra de Deus diz que ele está servindo o rei. Olha, ele servia constantemente, era o trabalho dele. Mas a ação divina só houve 4 meses depois.
Tem gente orando uma semana e já está querendo desistir porque Deus ainda não fez. Tem gente que está orando um mês e já quer abrir mão de tudo porque não tem um sinal de vir. Mas Deus está dizendo, é na constância, na persistência que eu abençoo. Deus está dizendo, eu não tenho filho mimado que se eu não der vai fazer birra. Não, eu tenho filhos maduros que se eu não der no tempo dele, ele sabe que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Neemias, ele está servindo o rei. E os primeiros versículos do capítulo 2 vai dizer que o seu semblante era triste. E ele nunca tinha servido o rei com tristeza. E pelo estado de espírito de Neemias, automaticamente o rei olha para ele e nota que algo não está certo. E isso chama a atenção do rei. Mas o que me chama a atenção é a parte do versículo que diz que ele nunca serviu o rei com tristeza. Quando eu parei nesse versículo, o Senhor falava no meu coração: para ser bênção aqui, tem que ser bênção lá fora também. Falei, peraí, Senhor, não estou entendendo. Neemias era cativo, empregado, longe do povo, longe da cidade, longe do seu povo. Mas ele servia ao rei com carinho, com amor, com dedicação. Eu não sei por que Deus me chamou a dizer isso, mas eu vou falar. Deus está dizendo assim: se você não achar graça diante dos seus patrões, se o teu chefe olha para você e ele não vê Deus em você, Deus ele também não vai te abençoar. Porque Deus está dizendo nessa noite: para servir aqui tem que servir bem também lá fora. Não é servir quem me aprova e quem eu gosto. Não é servir aquele que está comigo o tempo todo me apoiando, me abraçando. Deus está dizendo: é para servir todos. É ser fiel aqui dentro e lá fora. É ser fiel quando o momento lhe é propício e quando também não é. Deus está dizendo: testemunho aqui dentro. Não conta tanto. O que conta é testemunho lá fora. Porque o teu sol lá fora reflete aqui dentro. Mas se eu não dou testemunho lá fora e aqui dentro eu vou testemunhar, não adianta de nada. Sabe por quê? Aqueles que precisam ser alcançados estão lá fora, porque os que estão aqui dentro já são salvos. Eu estou muito preocupado com a forma que eu vou me portar aqui. E Deus está dizendo: se preocupe com a forma que você vai se portar lá também. Pastor Remédio, ela tinha um ditado que dizia assim: eu já estou cheio de ditado, né? À noite, todo gato é pardo, é isso, né? Aqui dentro todo mundo é crente. A gente se cansa, é só, você senta entre dois homens ou duas mulheres de Deus, ninguém vai dizer que você não é. É ou não é? Senta aqui nesse altar de terno e gravata. Quem é que está aqui dentro que vai olhar para você e vai dizer que você não é homem de Deus? Pega aqui esse microfone, louva, adora, prega, profetiza, roda, chora, pula. Quem é que está aqui dentro que não vai dizer que é homem de Deus? Mas o negócio é lá fora. Como eu tenho servido lá fora? Quem eu tenho sido lá fora? Será que as pessoas elas se assustam quando eu estou triste ou elas se assustam quando eu estou alegre? O que chamou a atenção do rei foi o fato de Neemias estar triste. Sabe o que isso significa? Em todo período que ele serviu o rei, ele sempre estava alegre. Será que as pessoas estão olhando para mim lá fora? Estão me vendo alegres, felizes, satisfeitos? Ou as pessoas me veem feliz uma vez ou outra e olha para mim e diz: oxi, está feliz hoje por quê? Só anda triste? Só anda murmurando? Só anda reclamando? Só anda se lamentando? Só anda amaldiçoando? Só anda espraguejando? Está feliz hoje por quê? Ei, o Senhor está dizendo: as pessoas devem se surpreender quando você está triste, não quando você estiver alegre. Porque a tua alegria tem que ser de contínuo. Sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Quem está com Deus não anda triste. Quem está com Deus não anda lançando palavras de lamento, de murmuração, de maldição. E sabe por que Deus levanta Neemias e não alguém que está em Jerusalém? Porque os cristãos que estavam em Jerusalém já estavam conformados
Hoje tu tá diferente. Não dá pra ir quando a gente toma água, senão eu sinto. O que está acontecendo? Você sabia que você tem que esperar o momento certo para falar? 4 meses depois, o rei notou. Sabe por que o rei notou, David? 4 meses chorando, orando. Neemias já tinha chegado ao limite. O Senhor está dizendo não. Tem gente aqui, lamante. A espada vai cortando para os 2 lados, viu? Quem prega recebe cada golpe que, meu Deus. Mas o Senhor está dizendo, rapaz, eu estou ignorando essa tua cara fechada com o primeiro dia de luta. Não, porque nem mais. Um dia sem um bife de carne cebolado já está com a cara amarrada. Irmãos, quando o rei veio notar a tristeza em Neemias, já fazia 4 meses. E não foi 4 meses murmurando, 4 meses lamentando, foi 4 meses se humilhando e buscando resposta de Deus. Tem gente que quer passar pela prova sem fazer nada disso. Irmão, por que você sumiu? Estou na prova. Irmão, por que você não está logo? Estou na prova. E por que não está pregando? Estou na prova. E por que, irmão, que eu não te vejo mais? Eu estou na prova. E Deus manda dizer nessa noite, aqueles que eu vou levantar para revolucionar, na prova ele é mais ativo do que na luta. Na prova ele é mais ativo do que na vitória. Os valores estão mudando. Antigamente o crente na prova orava mais, buscava mais, jejumava mais, adorava mais. Hoje em dia, os crentes entraram na embarcação da ansiedade e da depressão. Eu não oro porque eu estou ansioso. Eu não busco porque eu estou depressivo. Irmãos, eu não estou invalidando a depressão e nem a ansiedade, e nem dizendo que não é um problema. Eu estou dizendo para uma igreja madura nessa noite, e na autoridade de Deus, para te dizer assim: não se faça vítima da onda de ansiedade e depressão que está acontecendo, para se acomodar e para ficar inerte diante da prova. Deus manda dizer e eu vou falar. Tem muita gente se vitimizando. Tem muita gente achando que vai receber da graça de Deus porque está fazendo uma greve dentro do quarto. E Deus está dizendo: você nem chegou ao ápice da prova para entrar dentro de uma caverna. Elias, quando entrou dentro da caverna, já tinha percorrido um novo caminho, já tinha matado 400 profetas de Baal, 400 de Aserá, já tinha falado de Malalácia, já tinha orado e já tinha visto fogo cair do céu. E Deus está dizendo: você nem caminhou uma linha e já está querendo parar. E aí fala para Elias aí: o que foi que tu está triste? Senhor, não tem como eu ficar triste. A cidade dos meus pais está destruída. Aonde estão sepultados meus pais está em ruínas. O meu povo está em uma total miséria, em uma calamidade inexplicável. O rei olha para mim e fala assim: o que eu posso fazer por você? Ele fala: eu quero reconstruir. Perceba que Neemias, ele sabia o momento certo de falar, pastor. 4 meses para falar com o rei. Mas perceba que Neemias, ele era também oportunista, no bom sentido da palavra. Ele sabia aproveitar as oportunidades. Quando o rei pergunta: o que eu tenho que estar triste? Ele fala: o que eu posso fazer? Permita que eu vá lá, reconstrua os templos, reconstrua as muralhas. E num tempo determinado, ele estipulou o tempo: eu volto. Ele olha para o rei e fala assim:
Mas se agora, o Senhor puder me ajudar, eu vou fazer só mais um pedido. Só mais um pedido. Me dê cartas para que eu tenha acesso para passar. Me dê cartas para que eu fale com Asaf. Para que Asaf libere madeira, para que eu construa os muros da minha cidade, para que eu faça as vigas e para que eu construa uma casa para mim. Neemias não era bobo. Ele sabia que Deus não ia invalidar o propósito dele de 4 meses. Ele já tinha o que Deus precisava para fazer a ação. E quando nós agimos, Deus ele manda recurso. Sabe o que o rei faz? Ele libera todas as cartas que Neemias precisa. Neemias já estava feliz com tudo que precisava para reconstruir. Mas sabe o que o rei faz? Sem que Neemias peça, eu estou enviando com você exército e cavaleiros também. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você, igreja? Quando você se prontificar a fazer algo para mim, você não precisa pedir ajuda de ninguém para ir contigo, porque eu me encarrego de levantar exércitos para ir com você. Mas olha só, versículo 10. Quando Sambalat o Horonita, Tobias o servo amonita, ouviu isto, afligiu-se muitíssimo, que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Quem tem ação recebe recurso divino, mas também recebe de presente opositores. Não seria uma obra fácil. Neste versículo já aparecem os principais opositores de Neemias: Sambalat e Tobias. E mais adiante surgiu outro atribulado chamado Gesem. Mas o que eu percebo, irmãos, já para fechar esse tópico e já correr para encerrar, é que Deus espera de nós primeiro uma ação. Enquanto nós estivermos preocupados com o recurso, nada vai acontecer. Fazer a vontade de Deus estando com o recurso na mão é muito fácil. Mas agir sem ter nada para ver a reação de Deus, aí é só para quem tem fé. Tem gente esperando a conta esbarrotada para fazer algo. Tem gente que está esperando perder o emprego para fazer a obra. Tem gente que está esperando muitas coisas para se prontificar. Tem gente esperando a unção no altar para começar a fazer a obra. Tem gente esperando subir de cargo para começar a fazer a obra. Peraí que Deus está falando, vai arrastar, mas vai ensinar. Tem gente esperando receber algo de Deus para fazer. E Deus está dizendo, eu quero receber algo de você para depois fazer em você. Presta atenção, imagina o susto daquele povo. Os que estavam lá em Jerusalém. Chega um homem que eles não sabiam quem era. Quanto tempo, irmãos, que Neemias estava lá, servindo de cativo? A maioria nem sabia o nome, quem era, quem pertencia. Até buscar saber quem era, teve que ir muito longe na genealogia. Chega um homem com um exército grande. Chega um homem com cavaleiros. Um homem com cara de importante. Um homem com um brilho diferente. Um homem que chega em Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que por 3 dias ele ficou quietinho. Quando ele chega em Jerusalém, 3 dias ele fica quieto. A palavra de Deus diz que ele usou esses 3 dias para andar pela cidade e ver a situação dos muros e das pontes. A palavra de Deus diz que ele não fala para ninguém. Ele fica calmo. O Senhor manda dizer, tem gente fazendo alarme na hora errada. Tem gente lançando a palavra sem conhecer o território. Neemias ele não foi todo emocionado, pastor, dizendo, ei, é o seguinte,
e não tem também planejamento. Tem gente, evangelista Gê, querendo reconstruir algo sem saber por onde começa. Tem gente querendo reconstruir algo sem saber o material que precisa, sem saber o tempo que vai levar para reconstruir. Neemias, ele não era só homem de oração, ele não era só homem de Deus, ele era um bom administrador. Ele tinha um bom planejamento, ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento divino. Ele chega e ele estuda todo o território. Após ter analisado, ele faz conhecer, faz com que as pessoas o conheçam e conheçam o propósito que ele foi executado naquele lugar. Ele olha para o povo e ele fala o porquê que ele estava ali. Ele explica tudo que Deus havia feito. Sabe o que o povo faz? O povo se anima. O povo se une a Neemias e fala: vamos pelejar, vamos reconstruir esse muro. Eu imagino o povo dizendo: ninguém nunca se levantou dessa forma, ninguém nunca se preocupou conosco, e veio um dos nossos de longe para fazer o que de perto não quer fazer. Parece que eu vejo um povo animado dizendo: tinha gente aqui para fazer, mas Deus levantou um dos nossos que estava longe. Aleluia! Talvez alguém olhe e fale: mas Neemias veio construir porque ele tem alguma coisa. E Neemias dizendo: não tenho nada. O que eu tenho foi Deus que me deu. Mas para que hoje eu tivesse algo para reconstruir, eu tive que acreditar quando eu não tinha. Neemias, quando ele recebeu todos os benefícios do rei, sabe o que ele disse? Tudo isso aconteceu porque Deus estava comigo. Tudo isso aconteceu porque Deus estava comigo. De tudo que você deve se preocupar, se preocupe em estar com Deus. Se preocupe em estar com Ele, em ter a presença dEle. Eles começam a trabalhar, mas esses homens que se opuseram desde o início continuaram impedindo. Tem gente que pensa que quando Deus começa a abençoar, as oposições ficam para trás. E Deus está dizendo: até que se cumpra o propósito, haverá oposição. Deus está dizendo: o Sambalat e Tobias vai permanecer até o final. Porque o Sambalat e Tobias, ele vai te fortalecer em meio à construção. Sambalat e Tobias, ele vai te dar habilidade. Irmã, eu não estou entendendo nada. Chega um trecho da história que ele se levanta contra Neemias para tentar parar a obra. E os homens que estavam usando as duas mãos para construir o muro, eles começam a usar só uma mão para construir. Me pergunte por quê? Porque na outra mão tinha espada para guerrear. Deus está dizendo nessa noite: eu não vou te levantar apenas para reconstruir, eu vou te levantar também para guerrear. Com uma mão você trabalha, mas com a outra você peleja. Com uma mão você faz a obra crescer, e na outra mão você entra com a defesa. Ei, no meio deste trabalho, no meio dessa reconstrução, os opositores vão tentar de toda forma para te distrair. Eles vão tentar de todas as formas para te desmotivar. Mas Deus está dizendo: ao invés de você se preocupar com 3 que está tentando parar a obra dele na sua vida, pegue na mão de quem está do teu lado para somar contigo e continua trabalhando. Deus está dizendo: tem muita gente perdendo foco porque está dando ouvido para Tobias, Sambalat e Gesem. E Deus está dizendo: ei, de 3 que quer ver a tua derrota, tem 100 andando contigo. Para de ouvir esses desocupados e começa a marchar com quem quer reconstruir com você. Neemias olha e fala: tem 3 que não querem, mas tem uma multidão trabalhando para que aconteça. Tem 3 que não querem, mas tem uma multidão disposta a trabalhar de dia e noite para que esses muros sejam reconstruídos. Tobias
fazer com que Neemias desista da obra. Eles começam dizendo, bem no início, escuta, eles vão reconstruir com o quê? Vão pegar as pedras que estão aí e construir os muros deles? As pessoas que estão lá fora não precisam saber do recurso que Deus te deu. As pessoas que estão lá fora não precisam saber de onde veio esse recurso. Porque você não está aqui para mostrar para ninguém que você pode fazer algo. Você está aqui para completar a obra que Deus confiou em suas mãos. Neemias olha e fala, ó, vocês querendo ou não, esse muro vai ser reconstruído. E quer saber? Nós fazemos parte deste povo. Nós somos cidadão judeu. E vocês quem são? Nem memória de vocês há no meio do nosso povo. Sabe o que Neemias estava dizendo? A opinião de vocês não tem relevância alguma, porque nem fazer parte dos nossos vocês fazem. Aquele povo, aqueles 3 desocupados, eles queriam ocupar o lugar que pertencia ao povo de Deus. Mas todas as vezes que alguém tentar usurpar aquilo que é de Deus, Deus vai levantar um exército para reconstruir uma fortaleza e dizer: no que é meu, ninguém toca, ninguém pega, ninguém rouba. Os babilônios entraram aqui porque eu permiti, mas sem a minha permissão ninguém entra, ninguém toca, ninguém destrói os meus. Eles tentam de todas as formas, mas para tudo aquilo que eles falavam, Neemias tinha uma palavra. Para tudo aquilo que eles faziam, Neemias já tinha um mecanismo de defesa. Os muros chegam pela metade. Os homens dizem assim, Sanbalate, os homens falam, eles não vão muito longe. Tobias fala, se subir uma raposa nesse muro, vai cair. Mas quando eles veem um avanço, essa aflição que havia aqui no versículo 10 que nós lemos, aumentava cada vez mais. Eles foram até Neemias 4 vezes. Escuta isso aqui, nós vamos encerrar. 4 vezes. Neemias, vem se encontrar conosco. Tenho algo para conversar com você. Eu estou em uma grande obra. Eu não posso descer. Para que eu pararia o meu trabalho para falar com vocês? Só que Sanbalate e Tobias, ele não vai desistir de primeira. Foi 1, 2, 3, 4. Em todas as vezes a mesma coisa foi ouvida de Neemias. Eu estou em uma grande obra. Eu não posso descer. O que eu quero encontrar com vocês? Na quinta vez eles bolam um plano. Um plano que talvez se fosse para mim ou para você nós cairíamos. Irmã, misericórdia, deixa eu te falar. Eles enviam uma carta aberta no nome de Jacém, porque assim eles armam vários planos para tentar te tirar do propósito. Mas Jacém não estava com eles, agora está contra eles. Manda uma carta no nome dele dizendo assim: olha só o que Jacém escreveu de você. Está dizendo que você quer se constituir rei, que você representa uma ameaça para nós, que vai inventando tanta história. E quando o rei ficar sabendo disso, Neemias, vai dar ruim para você. Então venha até nós para que nós conversemos sobre isso. Neemias, irmãos, eu sempre falo algo e eu vou falar de novo. Quem sabe quem é em Deus não teme o que os outros falam sobre isso. Tentaram amedrontar Neemias com uma fofoca que nem existia. Quando eles falam, o rei vai ficar sabendo do que tu está fazendo, automaticamente Neemias pensa: peraí, eu só estou aqui porque o rei permitiu. Se tem alguém que sabe do meu plano, é o rei. Ele que me deu o recurso, ele que me ajudou. Sabe o que Neemias estava dizendo? É mentira isso aí, rapaz. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que eu estou fazendo aqui. Eu sei quem me entregou o recurso. Ele olha para aqueles homens e fala: ei, vocês param de mentir, porque eu sei que tudo isso é intenção. E nós vamos continuar esta obra. Ei, quando nós sabemos quem somos em Deus e o testemunho que damos, nós não nos preocupamos com o que os outros estão falando, porque nós sabemos que é mentira, é invenção. Mas todas as vezes que nós tememos, irmãos, é porque nós temos algo que nos compromete.
Homem de Deus não tem afronta se ele não tem nada que o compromete. Mais tarde, Neemias vai até Semaías, e quando chega lá, escute, ele fala assim: Neemias, querem te matar. Sim, diz o Senhor, querem te matar, vão te matar hoje mesmo. Entra comigo e se esconda no templo. Neemias vai e fala: eu lá sou homem de fugir, eu lá sou homem de me esconder no templo para não perder a minha vida. Neemias sabia o que ele estava fazendo aí. Neemias sabia a obra que tinha sido colocada em suas mãos. Ele, na mesma hora, ele entendeu que não era Deus que falava, mas que aquele homem tinha sido comprado por Sanbalate, Tobias e Gesem. Ele tinha recebido suborno para falar no nome do Senhor sem que o Senhor tenha ordenado. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Homem de Deus e mulher de Deus, sabe quando é Deus que está falando e sabe também quando não é. Homem e mulher de Deus, sabe quando alguém é profeta e sabe também quando não é. Aí você está se perguntando: irmão, o que tem a ver a reforma do avivamento? Porque até agora eu não entendi nada. Peraí. Ele diz: eu não vou me esconder. Já sei que não é Deus que está falando com eles. Irmãos, engraçado, né? Tinham tempo para orar, tinham tempo para buscar, ninguém foi. Na hora de esconder, o único homem que se propôs a fazer algo, eles queriam esconder. Deus está dizendo: às vezes, muitos têm a oportunidade de fazer e não faz. E quando alguém se levanta, ele quer esconder. Mas quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, ele não precisa estar dentro do templo, porque até fora Deus faz, para mostrar para os que estão de dentro que não é o que eu falo, é o que eu sou. Amanto que mandará mandarácia, é as minhas ações diante de Deus. Peraí. A obra é concluída. O templo já estava construído e os muros que ficaram 70 anos em ruína, em 52 dias é concluído. Em mês e 22 dias, o muro terminou. O muro foi restaurado. Mas Deus, ele não parar nada na minha e na sua vida que não tenha como propósito nos aproximar dele. Quando terminou os muros, Neemias, como um bom administrador, ele preparou a guarda, preparou os levitas, administrou bem a cidade. A cidade estava em calamidade, sem administrador, sem ninguém, em ruínas. Ele reconstrói os muros, ele vence todas as oposições. E a palavra do Senhor vai dizer, lá no capítulo 8, que o povo olha para Esdras e diz: traga-nos o livro da lei que escreveu Moisés. Queremos ouvir a palavra. Quando eles trazem o livro da lei, eles preparam um culto, colocam a lei do Senhor sobre o culto. Quando Esdras abre o livro da lei, todo o povo se coloca sobre os seus pés. E quando ele começa a ler, todo aquele povo começa a chorar. A palavra do Senhor diz que ficou ali todo o povo, de 6 horas da manhã até meio-dia em pé, e eles não se cansavam de ouvir a palavra. E quando o povo ouviu a palavra, eles viram acerca das festas que Josué fez, o ritual, os costumes que o seu povo fazia. Eles olharam para Esdras e disseram: nós queremos voltar aos nossos princípios. No capítulo 9, diz que o povo começa
a orar, jejuar, se vestir de pano de saco, e eles se arrependem dos seus pecados, eles clamam ao Senhor, eles endireitam os seus caminhos diante de Deus, eles abrem mão de todos os estrangeiros de sua casa, e eles se purificam para o Senhor. Irmã, eu não estou entendendo absolutamente nada. Deus está dizendo: o templo não foi reconstruído à toa e nem tão poucos muros. Toda vez que Deus levanta algo ou alguém para restaurar, Deus está a fim de promover algo que por algum motivo ficou para trás, que por algum motivo foi abandonado. Deus está dizendo: a restauração que eu trago hoje é para avivamento, restaurar aquilo que foi destruído, restaurar a aliança que foi quebrada. Aquele povo, quando vê o muro restaurado, é como se eles estivessem dizendo assim: do que adianta o templo sem a presença e esses muros em nossa volta, sendo que Deus não está aqui? Do que adianta todo esse esforço, sendo que a nossa vida continua da mesma forma, sendo que a nossa vida continua da mesma maneira? Do que adianta todo este trabalho árduo, se ainda não sentimos a presença de Deus como antes? Deus está dizendo: que toda reforma é feita para nós lembrarmos de como tudo aconteceu. Toda restauração é feita trazendo a originalidade daquilo que um dia se perdeu. Construir algo é trazer a essência de algo que ainda não existe, mas reconstruir algo é tornar a essência daquilo que um dia foi e hoje não é mais. Se coloque sobre seus pés essa noite. Deus está dizendo: hoje eu tenho restituição, hoje eu tenho reconstrução para a sua vida. Não é construir algo que ainda não existe, é reconstruir algo que com o tempo se perdeu. Deus, Ele não coloca nas nossas mãos recursos para fazer uma obra que não haja frutos. O final do propósito que Deus colocou nas tuas mãos sempre será te aproximar dele. Não adianta todo o trabalho se estamos distantes do Senhor. Não adianta todo o esforço se estamos distantes do Senhor. Deus, Ele nos dá recursos para nós reconstruirmos aquilo que nós perdemos em Deus. Nessa noite eu te convido a fechar os teus olhos, falar com Deus nessa noite e imaginar a reforma que vai te preparar para o avivamento. Tem pessoas que já estão exaustivas acerca do avivamento, porque acham que já tem o suficiente. E Deus diz assim: buscar pelo avivamento é sempre querer o novo de Deus. Deus, Ele me fez falar até aqui e contar toda essa história para dizer para você que você não precisa de muito para fazer o que Deus colocou no seu coração para fazer. Você precisa dele, porque é dele que virá o recurso necessário para que você continue. Espírito Santo de Deus, eu não estou diante de homens e mulheres comuns. Eu estou diante de edificadores que prepararão um ambiente propício para o renovo que há de vir. Deus, eu não estou diante de homens que torcem ao contrário. Eu não estou diante de pessoas que almejam a derrota do teu povo. Aqui não tem Sambalate, Tobias e nem Jessé. Aqui tem Neemias que busca a tua presença e clama para que o Senhor nos restaure, a fim de sermos avivados para todo. Espírito Santo, fortalece as nossas mãos nessa noite. Eu te convido a orar como você nunca orou, irmão. Hoje Deus está preparando uma reforma para mim e para
para a tua vida. Hoje Deus está te dando recursos que você ainda não havia recebido para você executar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Hoje Deus te convida a fazer a oração de Neemias e dizer: eu vou para reconstruir. Eu não vou para ser mais um, para esmorecer, para murmurar, para reclamar, para dizer que não vai dar certo. Eu vou para encorajar alguém que há muito tempo tem vivido em ruínas, mas que precisa de um homem que incomode a oposição. Deus está levantando homens e mulheres que incomodem a oposição. Alabando como a graça. Quando Neemias chega, ele incomoda, porque havia chegado um homem que estava buscando o bem-estar dos filhos de Deus. Aqui tem homens e mulheres que buscam o bem-estar da sua nação, que buscam o bem-estar da igreja, que buscam o bem-estar da sua família. Então que nessa noite você se levante como Neemias, para pôr em desespero o inferno nessa noite. Deus começa a levantar homens, Senhor, que deixarão o inferno aterrorizado, que deixarão o inferno aflito, Jesus. Pai, em nome de Jesus, começa, Senhor, começa a visitar aquele que ouviu a palavra e sentiu ela inflamando em seu peito. Pai, é bem verdade, Senhor, que não tenho eu uma boa oratória. E eu não estou aqui para impressionar quem quer que seja. Eu estou aqui como boca do Senhor, para profetizar e falar acerca daquilo que eu creio. E eu creio, Senhor, que o que o Senhor está planejando para o teu povo não pode ser contado em palavras. Não pode ser contado em palavras. Não pode ser contado em palavras. E eu sei que quando a tua palavra é mencionada, aonde tem homens e mulheres que temam por ela, na mesma hora, no mesmo instante, há choro, há arrependimento, há clamor. Eu sei que aquele que está disposto, Senhor, a uma nova diante de ti, ao ouvir a tua palavra, o seu coração vai ser convencido do que é errado e se voltará para a tua presença. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, toca a tua igreja, Pai. Toca aqueles que vieram aqui em busca de uma reforma. Toca aqueles que vieram em busca de uma restauração. Toca aqueles, meu Deus, que vieram em busca do sobrenatural. Aqueles que podem segurar a mão do irmão que está do seu lado agora. Segura a mão do irmão que está do teu lado agora. E diga assim: eu estou com você nessa empreitada. Irmãos, diz com voz de profeta: eu estou com você nessa empreitada. Eu estou com você nessa empreitada. Enche o pulmão de como homem de Deus. Eu estou contigo nessa empreitada. Eu estou contigo nessa reconstrução. Eu estou contigo nessa reconstrução. Os levitas podem tocar. Podem tocar. Senhor, tua palavra foi lançada e terreno fértil germina, cresce e frutifica. Pai, eu profetizo que a partir de hoje Neemias surgirão neste lugar. Neemias que não tem recurso, mas tem fé. Neemias que não tem recurso, mas tem vida com Deus. Neemias que não tem recurso, mas tem testemunho.
Neemias que não tem recurso, mas tem ousadia, autoridade e unção. Entra agora, Senhor. Reconstrui em mim o que está em ruínas, o que um dia se havia uma fortaleza na minha e na sua vida, que por algum motivo ela caiu, por algum motivo ela foi destruída, porque os inimigos vêm para arruinar Deus, e o Senhor permite para que nos aproximemos dele, porque todas as vezes que nós nos afastarmos de Deus, o Senhor vai permitir que o inimigo entre, para nós entendermos que tudo que nós somos vem de Deus. E tudo que nós somos é Deus. E sem Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Deus, Ele permite que o inimigo entre às vezes, para mostrar e para despertar em nós a dependência que temos do Todo-Poderoso. O Senhor disse que tem muros que já foram reconstruídos aqui nessa noite. Há tempo estava em ruínas, jogado no chão, e quem passava dizia: não tem solução. Deus está falando. Há tempo estava em ruínas, jogado ao chão, e quem passava dizia: não tem solução, não tem solução. Disseram, sabe por quê? Já faz tempo que ele está ali, já faz tempo que Deus ali caiu ao chão e despedaçado, já foi entregue ao pecado. Faz tempo que eu vejo ali, faz tempo que ele está ali, envergonhado, humilhado pelo pecado, ele foi despedaçado. Olha o que Deus diz para você. Passaram por você e disseram que seria o teu fim, mas esqueceram que você tem um Deus que luta por si. O tempo passou e muitas coisas aconteceram.